Boa noite, meus irmãos do Instagram, boa noite aos irmãos do YouTube também. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo na primeira carta de Pedro. E eu convido os irmãos, então, que a gente já abra no texto de 1 Pedro, no capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo de número 3. Nós leremos o versículo de número 8 e depois nós oraremos, tá bom? 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8 até o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra e sermos ensinados pelo Senhor. Que pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Deus, mais uma vez possamos nos deleitar na Tua Palavra e vermos, ó Deus, como ela é rica para nos ensinar. É assim, Deus, que nós oramos pedindo a Tua orientação pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos visto aqui a partir do capítulo 2, do versículo de número 11, como que o apóstolo Pedro ele está se referindo à vida desses crentes que têm uma esperança eterna, mas que eles então estão esperando naquele que virá buscá-los. E então isso não significa que é apenas aquilo que será na eternidade, a esperança que é eterna, a vinda de Cristo Jesus, é que realmente deve ser aguardada, sendo ela desconectada da vida cotidiana. Então, por isso, Pedro, a partir aqui do versículo de número 11 do capítulo 2, ele fala a esses crentes que como eles viverão as suas vidas comuns no seu dia a dia, na sociedade, a sua vida em relação ao trabalho, a sua vida no casamento entre marido e mulher, como que essa vida agora é pautada pela santificação em Cristo Jesus que nós recebemos. Então, Pedro está agora concluindo esse pensamento aqui do versículo de número 8 até o versículo que todos os crentes são inclusos, todos eles são chamados a viver de uma forma diferente. Por isso ele começa aqui dizendo, finalmente, como colocando uma conclusão no seu pensamento, sede todos, sede todos. Então ele está chamando a atenção à vida de todos os crentes. Mas ele vai falar aqui nos versículos 8 a 12, melhor dizendo, como que é a vida desses crentes em Cristo Jesus dentro da comunidade cristã. Certamente você que já é crente descobriu que a vida em relacionamento com outros crentes, ela tem também as suas dificuldades. A Deus, ele permite que o seu povo conviva durante um tempo ainda não totalmente santificado, ou pelo menos no nosso ponto de vista, não totalmente ainda livre do pecado, mas ele está mitigando as consequências do pecado no seu povo até o dia em que ele vier buscar a sua igreja. Então isso significa que haverá dificuldades, significa que por vezes a vida entre aqueles que são do povo de Deus, os crentes, ela se deparará com algumas situações que são às vezes difíceis. Então, como que os crentes irão reagir
nesse momento. Então ele vai falar aqui sobre o relacionamento desse crente, depois ele vai falar a resposta que nós damos ao mal que é atingido na vida do crente. Nós vamos ver então aqui como que deve ser a vida desse crente em comunhão uns com os outros na vida comunitária da igreja. E ele diz que nós devemos então ter uma vida harmoniosa. Como que ele faz isso? Especificamente nós vemos aqui no versículo de número 8, ele dá 5 adjetivos de como que esses crentes irão viver em uma vida harmoniosa no meio do povo de Deus. Primeiro ele diz aqui, sede todos de igual ânimo. Sede todos de igual ânimo. Talvez a ideia seja justamente aquela ideia que nós vemos lá no começo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32. Está sem som. Hã? YouTube está sem som. Você tirou o áudio? Aqui não, porque você pediu para eu não tirar daqui. Posso tirar daqui? Tire. Do meu som. Aqui, né? Não. Não, aqui tá dando... O quê? Agora, não. Tá. Tá dando sem som. Aqui. Então tira do... Não, vai dar errado. Vai dar errado? Eu não controlo nada aqui, né? Então, vou deixar. Não controlo nada aqui, não? Não. Então, a primeira coisa que ele diz aí em Atos, capítulo 4, versículo de número 32, falando a respeito desse ânimo que é tido como uma vida comum do povo de Deus, né? O versículo de número 32 do capítulo 4 de Atos, da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Esse igual ânimo, né, fazia com que aquela multidão de milhares de pessoas andassem em uma mesma direção, tivessem o mesmo desejo e as mesmas intenções. Nós vemos então em Atos dizer que eles estavam unidos de coração e unidos de alma, exatamente a mesma ideia que nós temos aqui em Pedro, né? Pedro então orientando essa igreja que andasse em uma mesma direção. Isso quer dizer então de que não haverá diferenças de pensamentos? Certamente não é isso que significa, né? De não haver divergência nenhuma e todos 100% pensam exatamente a mesma coisa. Não significa isso, mas significa de que eles têm um mesmo propósito e um mesmo objetivo. Eles colocam aquilo que é essencial, aquilo que é central no Evangelho, fazendo com que isso seja o que toda a igreja está perseguindo, né? Está desejando. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo dá essa ideia de forma muito mais clara, né? Lá em Romanos, no capítulo de número 12, diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Paulo então começa dizendo, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. E como é que nós então agimos em momentos onde as diferenças aparecem? Ele diz, você vai agir de forma que você não se comporte de forma orgulhosa. Você vai agir de forma com que você venha, às vezes, ter que se rebaixar ou abrir mão e não se considerar, às vezes, sábio o seu próprio entendimento, de acordo com aquilo que você acha que tem que ser. Então você se submete, né? Se submete àquilo que é o ensino das Escrituras, ou aquilo que é o bem comum, ou aquilo que é a orientação do convívio, né, da igreja, de forma que eles continuem andando em uma mesma direção. Certamente isso se aplica muito quando nós temos doutrinas na igreja de Cristo Jesus que são divergentes. Por exemplo, a igreja de Cristo, você vai encontrar de que alguns creem que o batismo se dá por imersão, outros creem que o batismo se dá por aspersão, né? Qual é a forma de batismo correta? Nós, presbiterianos, temos a convicção de que a forma mais apropriada para nós realizarmos o batismo é por aspersão, né? Por uma série de argumentos que nós temos nas Escrituras. Mas há outros irmãos em Cristo que creem que a forma de batismo
é a forma então de submersão, né? De você submergir uma pessoa na água. Nós então temos uma divergência aí. Certamente a maneira como se resolve isso não é dizendo que os crentes então que creem em um batismo diferente do nosso não são irmãos em Cristo Jesus, não fazem parte da mesma comunidade em Cristo Jesus. Então nós temos o centro da nossa salvação, da nossa redenção, é Cristo Jesus. Os símbolos, as coisas secundárias, a forma, às vezes, como algumas coisas são feitas, elas podem ser, sim, né, colocadas em segundo plano, para que nós, então, venhamos manter comunhão em um mesmo objetivo, servindo a Cristo Jesus. Em segundo lugar, o segundo adjetivo que Pedro está dando aqui aos seus irmãos, a igreja, é que eles devem se compadecerem dos seus irmãos, né? Sendo então igualmente compadecidos. Essa palavra no grego ela significa simpateis, né? Compadecidos, é de onde vem a palavra simpático, mas não é simplesmente alguém que olha para a situação e está rindo daquilo que está acontecendo, ou sempre está sorrindo, colocando um sorriso nos lábios, mas sim é a ideia de alguém que está junto da outra pessoa, sentindo a mesma coisa que a outra pessoa está sentindo. Um versículo das Escrituras que nos esclarece bastante esse pensamento é também o apóstolo Paulo falando lá em Romanos, no capítulo 12, que ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. 1 Coríntios diz isso, Tiago também fala alguma coisa sobre isso, dizendo a respeito do sentimento que passa com outra pessoa. Nós nos identificamos de tal maneira que nós então sentimos a mesma coisa, nos compadecemos ou temos a mesma união nesses sentimentos. Então, se alguém está triste, nós ficamos tristes com essa pessoa também. Se alguém está alegre, eu também me alegro com essas pessoas. A igreja de Cristo Jesus, então, é chamada para ter essa comunhão, ou esse compadecimento, estar junto, né, sofrendo junto, se alegrando junto com os outros irmãos. E talvez algumas vezes nós percebemos como algumas pessoas se distanciam disso, né? Especialmente fora da igreja, onde as pessoas não mais se compadecem daquilo que está acontecendo com outras pessoas. Às vezes agem de forma tão egoísta que o mais importante são os seus sentimentos, aquilo que ela está pensando. Então ela se coloca em primeiro lugar, se importando com os seus sentimentos, e na maioria das vezes esses sentimentos que estão aflorando têm como raiz um pecado, e então ela ignora as pessoas, ignora o sofrimento, ignora aquilo que está acontecendo à sua volta, porque não sente então justamente esse compadecer com outra pessoa. Mas aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, eles são chamados então a estarem sintonizados com aquilo que está acontecendo à sua volta. Então, um crente em Cristo, quando está alegre, ele então deve compartilhar isso com outras pessoas, e os outros irmãos em Cristo também sentirem a mesma alegria. O contrário, né? Quando ele está triste, quando está angustiado, a igreja então deve estar junto, caminhando ao lado dessa pessoa, sentindo, né, ou participando desse momento de tristeza também. Não sermos indiferentes em relação àquilo que o irmão em Cristo está sentindo. A terceira coisa que ele diz aqui no versículo 8 é que os crentes eles devem ser fraternalmente amigos. E essa palavra grega que é utilizada aqui é uma palavra bastante conhecida no nosso linguajar evangélico, né, cristão. A palavra utilizada é Filadelfia, né? Filadelfia, que significa o amor fraternal, de irmãos em Cristo agora que se amam em Cristo Jesus, porque fazem parte de uma mesma família. E Pedro aqui, ele utiliza já em outros momentos essa mesma palavra. Se a gente olhar, por exemplo, aqui no capítulo 1, versículo 22, ele já havia dito isso, né? Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ele então fala aqui sobre o amor fraternal também, né? Amando genuinamente
de forma não fingida. Depois, lá no capítulo 4, nós veremos isso mais adiante, no versículo 8, diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, ele aqui mais uma vez enfatiza isso, dizendo, é uma marca do crente que, ao se relacionar com a igreja de Cristo Jesus, ele necessariamente deva amar o seu irmão em Cristo Jesus. Ele deve amar. É uma obrigação, é uma marca, então, daqueles que são crentes em Cristo Jesus. E isso, então, faz com que o mundo veja que nós somos discípulos de Cristo Jesus. Que o mundo veja que pessoas diferentes, pessoas de classes sociais diferentes, de famílias diferentes, de raças diferentes, possam agora nutrir amor um para com o outro em Cristo Jesus. O amor, então, que é vinculado pelo sacrifício de Cristo Jesus. Quarta coisa que ele diz aqui no texto é de que esses irmãos em Cristo, eles devem ser misericordiosos. Mais ou menos a mesma ideia ali daqueles que se compadecem, mas aqui é mais dando uma ênfase à situação de miséria que o outro se encontra, ou daquele que está em situação vulnerável, daquele que é fraco, daquele que por algum motivo está caído ou está necessitando de alguma coisa. Então ele diz, vocês devem ser misericordiosos. Aqui a aplicação e implicação disso, ela é variada, né? Você poderia tanto pensar nos irmãos que são misericordiosos em termos materiais, né? De você que tem, seja generoso em ajudar aquele que está padecendo algum mal material. Ou também de forma que se veja não apenas materialmente, mas também espiritualmente. Por exemplo, quando algum crente cai, né? Quando algum crente está em pecado, quando algum crente, então, por algum tempo da vida dele, ele está espiritualmente debilitado. Então, eu sendo misericordioso, eu vou, então, ajudar a esse irmão a se levantar novamente. Mas Pedro, então, diz, vocês devem ajudar aqueles que são fracos, ou aqueles que estão fracos, ou aqueles que estão necessitando de alguma coisa. Então, o pensamento orgulhoso, né, o pensamento soberbo, o pensamento egoísta, individualista, não combina com o crente. Ele deve, então, sim, ajudar constantemente aqueles que são os seus irmãos. E por último, ele diz, vocês devem ser humildes. O último adjetivo utilizado por Pedro aí na característica daqueles que são servos em Cristo Jesus. Vocês devem ser humildes. Cristo Jesus mesmo ensina aos seus discípulos como eles deveriam ser humildes. E é muito interessante a forma como Cristo ensina a sua igreja a ser humilde. Ele não diz apenas, gente, vocês devem ser humildes, vocês devem fazer assim, assim, porque isso é o caminho da humildade. O que Jesus faz é de fato demonstrar àqueles irmãos como seria uma pessoa humilde diante dos demais irmãos. E a clássica passagem, né, onde Cristo Jesus se curva diante dos seus discípulos, desata as sandálias dos seus discípulos e lava os pés deles. Isso em um sinal de humildade, em um sinal em que ele, como sendo Senhor sobre todas as coisas, se humilhou e serviu aos seus discípulos. Aí ele diz, aquele que quer ser maior, seja aquele que serve. Aquele que se considera o líder, aquele que se considera que tem maior honra, maior glória, seja os servos dos seus irmãos. E talvez uma grande característica que nós temos como pecadores seja o fato de que nós gostamos muito de sermos servidos. Nós às vezes exigimos, nós às vezes cobramos, queremos ser servidos de todas as formas, queremos que a nossa família nos sirva, queremos que a igreja nos sirva, queremos que as pessoas que estão ao nosso redor nos sirvam, e nós então queremos estar no centro, porque nós nos reputamos então superiores a outras pessoas, nós nos reputamos como aqueles que estão acima. Mas o apóstolo Paulo então,
ele também dá uma orientação a respeito a vida em humildade do povo de Deus. Ele diz lá em Romanos 12, novamente: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a maneira como nós servimos os nossos irmãos é não pensando: eu sou superior, eu sou melhor, estou acima. Aquele então que foi colocado na posição de liderança, ele agora se submete para servir aos seus irmãos. É por isso, quando nós falamos aqui a respeito da vida do marido na família, ele é colocado como autoridade na família. Ao ser colocado como autoridade na família, como cabeça da família, biblicamente esse marido está servindo humildemente a sua esposa. O relacionamento humilde, então, nesse relacionamento de marido e mulher, é visto numa liderança que serve. Igualmente, então, aqui na igreja, Pedro está dizendo: vocês devem ser humildes, servindo uns aos outros, considerando cada um superior a si mesmo. E especialmente, então, aqueles que são líderes na igreja, pastores, presbíteros, diáconos, aqueles que ocupam algum cargo de liderança na igreja, devem entender de que são servos da igreja, servos então separados por Deus para estarem a serviço do corpo de Cristo. Talvez essa palavra então que é utilizada, né, como servo, às vezes se desgastou tanto, porque alguns líderes que se falam servos do Senhor, quando se dirigem, né, dizendo: eu sou o servo do Senhor, usam como uma arrogância, né? Usam como alguém que está acima. Não, eu sou servo do Senhor, não toque no servo do Senhor, não toque no ungido do Senhor. Então você vê uma certa superioridade. Mas o Pedro então diz: não, vocês devem ser humildes, né, servindo, ou na maneira como vocês se relacionam com os demais irmãos. Então esse é o caráter do crente em Cristo Jesus, ao se relacionar com seus irmãos em Cristo Jesus. Ele tem um pensamento unido aos dos irmãos, ele participa das dores e das alegrias dos irmãos, ele ama fraternalmente os irmãos, ele sente misericórdia por aqueles que são mais fracos, e ele se coloca também como servo humilde dos seus irmãos. Mas Pedro continua aqui, meus irmãos, em segundo lugar. Em segundo lugar, ele se coloca como sendo ele se coloca como aquele que está diante de uma posição difícil, né? Certamente o mundo pensa da seguinte maneira: se eu sou humilde, se eu amo, se eu me sacrifico, se eu sirvo, se eu sou misericordioso, eu serei colocado em uma posição de desigualdade em relação àqueles que são contra mim, ou aqueles que fizerem mal a mim. Interessante que essas características que Pedro colocou aqui, no primeiro século, elas eram características vistas nas pessoas como coisas ruins, né? Não eram atributos louváveis de uma pessoa. A humildade, o servir outras pessoas não era visto, né, com bons olhos naquele tempo. Mas então, justamente é por causa dessa inferioridade, as pessoas deveriam tratar as outras pessoas de igual maneira como elas eram tratadas. Pedro então vai dirigir o pensamento aqui, a partir do versículo de número 9, como que esses crentes iriam retribuir aquilo que era o mal causado a elas. E talvez a ideia é que não seja um mal causado fora da igreja, mas um mal causado dentro da igreja. Algo que viesse então a acontecer no ambiente dessa igreja. Como eu disse no início, talvez algumas pessoas pensem que ao fazer parte de uma igreja será tudo mil maravilhas, né? Nada de ruim vai acontecer. O pecado ficou fora da igreja e então ninguém vai fazer mal a ninguém. Pedro então parte do pressuposto que sim, pode ser que alguém faça mal para o seu irmão. Nós ainda somos pecadores, nós ainda temos uma natureza pecaminosa. E como então reagir nesse relacionamento
comunitário da igreja em Cristo Jesus quando algo for feito de maneira equivocada. E ele diz aqui, em primeiro lugar, que nós não devemos agir com revanchismo. Perceba aqui como ele inicia: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados a fim de receber bênção por herança. Então ele diz, se alguém fizer um mal para você, como é que você vai retribuir? Como é que você vai dar o pagamento do mal que foi feito a você? Você não vai pagar com o mal novamente. Você não vai pagar a injúria com a injúria. Nós temos justamente a ideia, né, do apóstolo Paulo também, lá em Romanos, quando ele diz, nós não pagamos o mal com o mal, mas pelo contrário, nós pagamos o bem com o bem. O mal com o bem. E aqui Pedro, então, na paga desse mal que foi feito, ele diz, vocês vão bendizer e não amaldiçoar, né? O mal foi feito, então vocês irão bendizer sobre aquilo que foi feito de mal a nós. Talvez aqui a ideia seja quando Abraão, né, foi chamado por Deus, e por isso ele diz, por isto mesmo fostes chamados. Vocês foram chamados para abençoar. Lembre-se quando Deus então chamou Abraão, criou um povo, disse, Abraão, você será, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E então Pedro traz essa ideia dizendo, vocês foram chamados para isso. Vocês não foram chamados para fazer aquilo que é mal, mas pelo contrário, vocês vão quebrar essa paga do mal com o mal, ou do pecado com retribuindo novamente com o pecado. Então, essa maneira de quebrar aquilo que nós recebemos de mal, ela só é possível por causa do chamado que nós recebemos em Cristo Jesus. Se você parar para prestar atenção, que naturalmente você, quando é ferido por alguém, instintamente, o primeiro pensamento ou o desejo lá no seu coração é fazer exatamente o mal que fizeram a você. Por exemplo, você está dirigindo e alguém fecha você no trânsito, dá vontade então de gritar com a pessoa, de retribuir imediatamente aquilo que foi feito de mal, da mesma forma. E isso então se aplica aos relacionamentos que nós temos, de que naturalmente o nosso impulso pecaminoso é agir de forma com que nós usemos então a boca, a língua, as palavras ou as ações para retribuirmos as pessoas com o mal que fizeram a nós. Mas agora em Cristo nós somos chamados para bendizer e não para amaldiçoar. Certamente então quando nós pensamos ou nos amoldamos a esse pensamento, é para que intencionalmente nós lutemos contra o nosso próprio pecado, contra o nosso próprio desejo de fazer o mal, de agora agir de maneira que venhamos abençoar. Se alguém fez o mal, talvez o sentimento ou o desejo no coração de retribuir com o mal venha imediatamente, mas então nós devemos lutar contra esse pensamento, lutar contra a mentira de Satanás, que dizendo que o que nós devemos fazer é pagar com a mesma moeda, e então agirmos de forma correta, bíblica, de maneira sábia, como Deus assim institui ao seu povo. E ele cita aqui no versículo 10 até o versículo de número 12, um salmo, que é o salmo de número 34. É um salmo que lá ele tem um contexto de exaltação a Deus pelo livramento que Deus deu. Se a gente olhar lá no salmo, nós vamos perceber de que ele exalta a Deus, ele exalta o livramento de Deus, do versículo 4 ao versículo 10, dizendo que esse Deus é aquele que retirou a sua vida das tribulações. Por exaltar a Deus, então, do versículo de número 12 até o versículo 16, lá no Salmo 34, ele está agora dizendo como que esse que é agradecido a Deus pelo livramento, ele irá viver. E então Pedro pega esse salmo e cita aqui nessa orientação aos crentes. Ele começa citando dizendo assim, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes? Como que dizendo, eu sei que vocês
vão passar por dificuldades ao longo dessa vida, que nos relacionamentos de vocês como igreja, no relacionamento com outras pessoas, haverá dificuldades. Mas quem quer viver esses dias até que Cristo Jesus venha buscar a sua igreja, e nesses dias ele experimentar felicidade, ou viver uma vida que venha glorificar a Deus, ele deverá fazer algumas coisas. E aqui ele vai enumerar essas coisas. E ele diz primeiro aqui: refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. É uma mesma ideia que ele repete, como é a poesia, né, lá no Antigo Testamento, ou na poesia hebraica, quando a poesia ela era feita de uma frase reforçando o significado da outra frase. Então, é diferente da nossa poesia, né? Que quando a gente faz uma poesia, a gente sempre está rimando ao final das palavrinhas, né? Para que tenha aquele efeito bonito de poesia. Na poesia hebraica não, eles faziam uma afirmação e a frase seguinte, ela reforçava então a frase anterior, ou fazia um contraste, né, com aquilo que havia sido dito anteriormente. Aqui então ele está reforçando, dizendo: refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Primeira coisa então que ele diz: cuidado com a sua língua, cuidado com o que você fala. E no momento então que nós estamos passando por dificuldades ou mal é feito a nós, a primeira coisa então que nós queremos utilizar é a língua, ou dizer o mal, né, para fazer com que a outra pessoa seja alcançada, né, pelas nossas palavras. Ou talvez aqui, como reforça o ensinamento do refrear a língua, é dizer: não fale dolosamente, né, ou não fale com a intenção de machucar. E às vezes nós temos a tendência de falar de forma com que a outra pessoa deliberadamente seja machucada com as nossas palavras. Você sabe aquilo que vai dizer para machucar a outra pessoa. Você sabe o que dizer para ofender a outra pessoa, aquilo que de repente é uma situação difícil do passado, alguma coisa que traz vergonha para a pessoa, alguma situação em que você sabe que aquilo dali não é um orgulho para a pessoa, e você então utiliza a palavra ou diz alguma coisa para machucar propositalmente a outra pessoa. Então Pedro diz: se você quer viver uma vida que venha nessa espera até o dia de Cristo Jesus, viver uma vida feliz, honrando a Deus, cuidado com a sua língua. Por que isso é tão importante? Tiago, lá na sua carta, no capítulo 3, ele vai dizer o perigo da língua. Um órgão tão pequeno no corpo humano que é capaz então de pôr a perder toda a existência humana. Aí ele fala o seguinte: se você não consegue refrear a língua, como é que você então controlará o seu corpo inteiro? Então é um bom termômetro de como está a sua resposta ao mal, como está a sua resposta que você deveria dar de bênção, e agora você, em vez de dar uma resposta de bênção, você dá uma resposta de maldição. Como está a sua língua? Você consegue controlar a sua língua, ou você de repente se deixa levar, fala mal das pessoas, critica as pessoas para destruir, fofoca, inventa coisas, inventa mentiras, fala palavras para machucar? Se isso tem acontecido na sua vida, você então está na contramão daquilo que Deus projetou para que o povo de Deus andasse. Então, preste atenção na sua língua. Isso é um assunto extremamente importante nas Escrituras, né? Então, em Provérbios também, no capítulo 10, diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 13:3 também diz: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então, vigie, né, a sua língua, a maneira com que você fala, você se dirige a outras pessoas, especialmente em tempos de tomar uma posição em relação ao mal que ao mal que foi feito a nós, né? Talvez aqui
delongar um pouquinho mais, porque às vezes a gente pensa que seria só apenas a língua, né? Hoje em dia a gente tem uma comunicação que vai além da língua, né? Vão pelas palavras escritas nas redes sociais, que são estampadas então para que todo mundo veja de forma pública. Certamente esse ensino aqui, ele não diz simplesmente das palavras faladas que a outra pessoa ouve, mas aquilo que você diz também e publica, e escreve, daquilo que é utilizado para comunicar o seu pensamento que machuca outras pessoas. Então, isso também se aplica à maneira como você utiliza as redes sociais, às vezes para dar indiretas, para machucar alguém, para falar alguma coisa que você não teve coragem de falar de frente, de chamar a pessoa e dizer, fulano, está acontecendo isso, nós precisamos conversar. E se utiliza as redes sociais para machucar e ferir a outras pessoas. Por isso, prudência e sabedoria são necessárias no uso das redes sociais. Então, não apenas pense naquilo que você tem dito, mas pense também em todas as maneiras como você expressa, né, os seus pensamentos. Pedro, então, também dá aqui a segunda maneira, né, que lá no Salmo 34 nós deveríamos reagir, né, diante desse mal que é feito a nós. Aí no versículo de número 11 diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom e busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Aqui no versículo 11, então, ele dá a ideia daquilo que você não vai fazer agora de mal. Você é convertido em Cristo, você é um crente, então você deve se apartar daquilo que é mal, daquilo que é pecaminoso, daquilo que é errado. E o que é mal? Segundo as Escrituras, é tudo aquilo que é transgressão da lei de Deus, tudo aquilo que é transgressão da vontade de Deus. Hoje nós temos um pensamento individualista que o mal é simplesmente aquilo que eu considero que seja mal. Se eu não considero que seja mal, então está tudo bem. Se eu não acho que seja ruim, então está tudo tranquilo. Mas a Bíblia diz não, o mal é todo o desvio daquilo que é a vontade de Deus. Então, você é orientado pelas Escrituras a não se dirigir pelo seu próprio coração, porque o mal, ele é enganoso. O nosso coração pecaminoso nos engana. Às vezes, então, ele tem algo que é errado diante da vontade do Senhor, diante da palavra do Senhor, mas para nós, então, nos causa um bem-estar, nos causa, então, felicidade. Então, a gente se engana dizendo, não, eu estou me sentindo bem. O que eu estou fazendo me traz alegria, me traz felicidade. Mas, então, as Escrituras nos diz para que nós avaliemos aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensemos, ao crivo das Escrituras. Que isso seja, então, ponderado pelo que a Bíblia diz, a vontade de Deus diz, e não a nossa própria vontade. Talvez, quando um pensamento egoísta, né, individualista, diz, não, se eu me sinto bem, é o que importa. Se isso te faz feliz, é o que importa. Não importa se Deus diz que é errado. Outro pensamento, talvez, que faz com que muitos não se apartem do mal, é porque eles pensam o seguinte, eu não estou fazendo mal a ninguém. Ninguém está sendo prejudicado com o que eu estou fazendo. Então a pessoa às vezes se lança nos seus vícios, ela se perde então em uma vida de pecado, porque ela julga que por não estar fazendo mal a outras pessoas ou prejudicando a vida das outras pessoas, ninguém deve interferir. Então ninguém deve interferir. E pasmem, né? Às vezes é o pensamento que muitos crentes dentro da igreja têm. Tá certo, eu creio em Deus, eu não faço tudo aquilo que a Bíblia diz, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas eu não estou prejudicando a vida de ninguém. Por isso, então, eu posso continuar. Só eu que estou sendo prejudicado. Mas a Bíblia diz que aquele que quer viver, que quer amar a vida e ver dias felizes, deixa esse mal. Deixa de fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor. E por outro lado, então, ele vai dizer, reforçando esse pensamento, ele vai dizer, pratique o que é bom. Então, a Bíblia não é somente cheia de coisas que dizem, não faça isso,
não faça aquilo outro, não pratique isso. Mas a Bíblia é de mandamentos positivos também, dizendo aquilo que deve ser feito, de bom, de correto. Então é uma substituição de um coração que é contra Deus, de que não deseja fazer a vontade de Deus, por um coração agora que se submete a fazer a vontade de Deus e faz aquilo que é correto. Ele retira pensamentos pecaminosos e substitui por pensamentos verdadeiros. Ele pratica aquilo que é correto em contrariedade ou combatendo aquilo que é errado. Então, até Tiago então diz que se você sabe o que deve fazer e não faz, isso também é pecado. Então ele nos chama a não vivermos uma vida simplesmente de indiferença, né? Às vezes dizendo não para um monte de coisa, mas não se esforça por fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que é correto. E ainda no versículo 11, em terceiro lugar, ele diz que o crente deve então buscar a paz e empenhar-se por alcançá-la. O crente ele busca a paz que é dada a ele. Lá no Antigo Testamento, especialmente o povo de Deus entende de que existe uma paz, né, que lá no hebraico é a palavra shalom, que é muito conhecida também no meio evangélico hoje, e se fala muito disso, de shalom. Mas o que é o shalom? O que é essa paz? Eles entendiam de que era o relacionamento pleno com Deus em todas as situações da vida. Então ele ia além de experimentarem guerras, melhor dizendo, além de não experimentarem guerras e não experimentarem nenhum tipo de contrariedade. Ou seja, poderia ser que eles tivessem shalom, ou tivessem a paz, mesmo quando tivessem que enfrentar os seus inimigos, porque eles sabiam que estavam em relacionamento pleno com Deus. No Novo Testamento, nós vemos de que essa paz, ela tem um nome, é Cristo Jesus. A paz, então, é oferecida e dada em Cristo Jesus. Ou seja, nós seres humanos não temos um relacionamento pleno com Deus. Podemos, então, viver vidas saudáveis, felizes, humanamente, sem contrariedade nenhuma, mas se nós não temos a Cristo Jesus, nós não temos paz com Deus. É possível, então, que muita gente pense que tem paz com Deus porque simplesmente a sua vida financeira vai bem, ou porque ela é saudável em todas as coisas. E você vai ver que muitas vezes na virada de ano, muito que as pessoas desejam é paz, prosperidade, saúde, dinheiro, como se essas coisas então significassem verdadeiramente uma vida plena. Biblicamente, então, essas coisas não significam a vida plena. Biblicamente, o caminho que Deus aponta para nós é que apenas em Cristo Jesus é que nós encontramos a paz. Vemos, por exemplo, lá em Isaías, que diz que Cristo aquele que viria, era o príncipe da paz. Lá em Isaías 53 diz que aquele que seria morto como um sacrifício pelos pecados do seu povo, ele traria paz. Nós vemos em João também dizendo de que Cristo Jesus é aquele que traz paz ao seu povo. Nós vemos que os anjos também proclamam que aquele que viria ao mundo e nasceria era aquele que traria paz aos homens. Significa que se eu não tenho a Cristo, eu não tenho paz. O empenhar em buscar a paz é viver em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus agora, eu olho para as outras pessoas, os meus relacionamentos são pautados pela paz que Cristo dá. Se você então não tem a Cristo, você não tem a paz. Você pode ter uma família feliz, você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, você pode se sentir, como diz na psicologia, bem com você mesmo, mas diante de Deus você não tem paz. Por que não tem paz? Porque justamente nós naturalmente somos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, e estávamos indo na direção da condenação eterna.
por causa dos nossos pecados. Mas Deus então enviou o seu Filho Jesus para que ele seja a propiciação, para que ele seja o que nos torna propício a Deus, nos apresentarmos em paz diante de Deus, para que Deus então nos aceite. Você se empenha em buscar a paz nos seus relacionamentos unicamente quando você tem a Cristo Jesus. E por último, ele termina aqui o versículo de número 12, dizendo que esses então, que querem amar a vida e ver dias felizes, pode ser então que eles venham a se encontrar desanimados em algum momento. Mas Senhor, tem maldade por todos os lados, há tanta gente que fala mal, há tanta gente então que pratica o mal, há tanta gente que não tem a paz de Cristo Jesus. O que é que nos incentiva a continuar buscando aquilo que é a vontade de Deus? O versículo 12 vai dizer, nos vai dar pelo menos 2 motivos aqui. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. A primeira coisa então que ele diz é, porque o Senhor é a seu favor agora. Porque o Senhor está olhando para você. E não apenas está olhando, mas ele está ouvindo as suas súplicas. Ou seja, de que alguém que não se entrega a não buscar a paz, mas ele é alguém que se coloca diante de Deus e ora a Deus. Senhor, meu colega de trabalho tem me feito mal. Senhor, o meu relacionamento de casamento não tem ido bem. Meu marido, a minha esposa tem me tratado mal. Senhor, os meus amigos têm me tratado de forma indiferente. Eu tenho sido constantemente boicotado. O que eu faço? Você suplica ao Senhor. Lembra então que você está diante do Senhor e esse Deus está olhando para você. Mas é interessante que a maneira como o crente é classificado aqui, ele é classificado como justo. Como justo. Biblicamente, o justo não é aquele que por si só se justificou, mas é aquele que foi declarado justo pelo sacrifício de Jesus Cristo, o justo. Os justos, então, são aqueles que confiaram em Cristo Jesus, se aproximam agora sem pecado nenhum diante do Senhor, são justos por causa de Cristo. E então a promessa das Escrituras é: Deus está olhando para esses que são justos. A promessa de Cristo é que Ele ouve as súplicas que eles estão fazendo. Então, por causa de Cristo, Deus está constantemente olhando para nós e ouvindo as nossas súplicas. Então, nós não somos deixados à mercê daqueles que querem nos fazer mal. Nós não simplesmente somos abandonados por aqueles que querem nos destruir, ou aqueles que estão fazendo nossas vidas mais difíceis. Deus está vendo. Então, se entregue à oração, se entregue então à súplica diante de Deus, que está com seus ouvidos abertos para ouvir. Segunda coisa que ele diz aqui no versículo 12 é porque o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quando então alguém vive no pecado, faz o mal, ele tem como inimigo da sua vida o Deus Criador. E a linguagem que Pedro está utilizando aqui, a mesa lá do Salmo 34, é de Deus olhando para aquela pessoa, mas não com um olhar de pai amoroso, daquele que está abençoando o seu caminhar. Ele está olhando para aquela pessoa com seu rosto voltado contra essa pessoa. E dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E esses que cairão na mão de um Deus irado são aqueles que praticaram o mal. E é como que Deus dizendo, respondendo às outras coisas, aqueles então que se amou, quis pagar o mal com o mal, no Senhor, no final Deus será contra você.
você quis utilizar a sua língua para se defender, falando mal das pessoas, mentindo sobre as pessoas, Deus será contra você. Você viveu a sua vida de forma com que, em vez de fazer o bem, mas você quis fazer o mal, Deus será contra você. Você quis, em vez de estabelecer paz, mas você quis prejudicar as outras pessoas, trazendo guerra, se afastando constantemente da vontade de Cristo, Deus será contra você. Isso faz com que aquele que é justo suplique a Deus e se entregue à justiça de Deus e se empenhe ao máximo em não praticar o mal, porque ele sabe, Deus não apenas ouve a minha oração, mas esse Deus também age contra aqueles que fazem o errado. Por isso, eu não vou responder de forma pecaminosa. Eu vou esperar na justiça do Senhor. Eu vou esperar naquilo que Deus está fazendo. Como eu lembrei, então, meus irmãos, é bem provável que o contexto daqui não seja referindo-se àquilo que acontece de ruim fora da igreja, mas dentro da igreja. Dentro daqueles, então, que estão na comunidade do povo de Deus. E nós bem sabemos, como já nos advertiu as Escrituras, que nem todo aquele que está no meio do povo de Deus pertence ao povo de Deus. Nem todo israelita era crente, é de fato filho de Deus. E é possível, então, como nós já sabemos, de que pessoas que estão no meio do povo de Deus façam mal propositalmente contra aqueles que estão à sua volta. E isso, então, é uma chamada àqueles que, no meio do povo de Deus, vivem no pecado, se alegram de fazer o mal contra os irmãos em Cristo Jesus. É uma advertência das Escrituras. Por outro lado, esse texto é um alento, um ânimo, né, para aqueles que muitas vezes têm visto tantas coisas feias no meio da igreja e às vezes desanimam, às vezes deixam de congregar, às vezes deixam de participar de uma comunidade dizendo, não, mas lá só tem, me fizeram mal, me maltrataram, fizeram uma coisa que eu não gostei, então a igreja não deveria ser dessa forma, por isso eu não vou congregar mais. É um alento a essas pessoas, porque Deus está dizendo, olhe para mim, lembre-se que o meu olhar está sobre você, lembre-se que eu escuto as súplicas, mas não deixe de pensar de igual maneira, de ser compadecido, de ter o amor fraternal, não deixe de ser misericordioso, não deixe de ser humilde, ou seja, não abandone o povo de Deus, não se distancie do povo de Deus, se aproxime desse povo do povo de Deus. Ainda que hajam coisas que, por um breve momento, por um breve tempo, elas pareçam difíceis, mas lembre-se de que Deus ele está com sua graça, mitigando o mal dentro da igreja, mitigando, não permitindo que seja pior do que é hoje, mas em um dado momento Deus julgará todas as coisas, mas no momento agora é para que o seu povo então ele tenha uma vida como peregrino, exemplar diante do mundo. Pode ser que muitos estejam manchando a reputação do Evangelho, o nome de Cristo, mas que você então seja de fato como um peregrino, um forasteiro que está andando na direção da Nova Jerusalém, como de fato um servo fiel do Senhor, entregando a sua vida, consagrando a sua vida e fazendo aquilo que Ele espera de você, não se contaminando com o mal, não fazendo aquilo que venha desagradar ao Senhor. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos pela Tua Palavra, que nos orienta, que nos anima e nos ajuda, Deus, a vivermos neste mundo onde o mal muitas vezes é visto de forma tão patente e às vezes visto até mesmo dentro da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, então a não desanimarmos, continuarmos firmes no Senhor, vivendo em comunidade com os nossos irmãos, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, e não nos desanimando quando virmos, ó Deus, algumas coisas que desagradam o Senhor e nos machucam. Que nós venhamos então nos apegar ao Senhor, sabendo que o Senhor está vendo todas as coisas, e sabendo, Deus, também de que
nenhum mal passará impune diante do Senhor. Que o Senhor, então, pela tua misericórdia e pela tua graça, nos faça, Deus, um povo fiel a ti. Que nesse tempo de vida que nós temos, nessa peregrinação, nós possamos, ó Deus, viver uma vida que venha exaltar o teu nome. É assim, Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.